Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Muito bom! Hoje nós estamos no dia 20 de setembro e o texto diz assim: fidelidade que transforma. No livro de Gênesis, capítulo 26, versículos 12 e 13, o texto diz assim: Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um. Porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou, né? E a aumentar até que ficou riquíssimo, né? Esse é um texto lindo sobre a vida de Isaac, né? E o autor vai nos falar assim: prosperidade não tem relação com ser rico, né? Diretamente, né? Com riqueza, como geralmente se costuma pensar, mas está relacionado a ser bem-sucedido e abençoado em diversas áreas da vida. Uma pessoa pode ter muito dinheiro e não ser próspera. Nos tempos antigos, Deus fez uma promessa a Abraão. E assim como Deus foi fiel a ele, também foi fiel a seu filho Isaque, bem como as gerações que o sucederam, né? Glórias a Deus, né? Deus prometeu estender a bondade até 1000 gerações daqueles que o amam e agem com fidelidade aos seus mandamentos. Você deseja ser próspero? Né? Tão próspero a ponto de os frutos dessa prosperidade tocarem gerações que estão por vir, né? Seus filhos, seus netos, seus bisnetos, né? A fórmula é simples: seja fiel a Deus, assim como Abraão e Isaac foram, né? E toda a sua descendência, né? Abraão, Isaac, Jacó, José e toda a descendência, né, de Abraão. Você pode até pensar: mas meus pais nunca serviram a Deus, nem o conheceram da forma que eu tenho procurado conhecer. Entendo você, porque eu também passei por isso. Meus pais não conheciam a Deus Pai e nem se relacionavam com Ele. Mas quando eu o recebi em minha vida, passei a viver com intimidade com Ele. Assim como Abraão viveu, e a partir daí todas as bênçãos de Deus se revelaram para a minha família. Amém. Na minha família a mesma coisa. Meus pais também não serviram a Deus como eu sirvo, né? A minha mãe tem um jeito particular, né, de conversar com Deus. Ela ora, ela conversa com Ele, ela pede as coisas para Ele, né, do jeitinho dela, né? E Deus ouve, né? Deus é tão misericordioso que Ele ouve, né? E eu já conheci Jesus faz, acho, quase 25 anos já, né? Glórias a Deus por isso. Você também pode viver isso, né? Ser abençoado e abençoar a sua família e suas gerações, né? Deus não derramou suas bênçãos somente no passado. Ele continuou abençoando seus filhos e continuará por todas as próximas gerações daqueles que são fiéis a Ele. Glórias a Deus. Decida impactar de vez o rumo da sua história, daqueles que virão após você. Escolha ser próspero ao aceitar Deus como Pai e viver em fidelidade a Ele e assim impactar as suas futuras gerações. Impacte a vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos e de todas as gerações que virão depois de você. Amém? Só vivendo na presença de Deus, obedecendo a Deus e fazendo a vontade dele, você vai ter bênçãos de Deus para poder impactar e abençoar toda a sua família. Amém? Aí aqui a frase do autor diz assim: uma vida alinhada com Deus é fundamental para sermos abençoados e bem-sucedidos em tudo. O devocional 264, a leitura bíblica é Provérbios 27 e a palavra-chave é fiel. Que possamos ser fiéis a Deus, porque a fidelidade transforma a nossa vida, transforma a vida da nossa família e transforma a vida dos nossos descendentes, das nossas próximas gerações, amém? Se você quiser se inteirar mais da história de Isaac, leia Gênesis, do capítulo 26, tá? Que aí vai falar sobre essa história de Isaac, onde ele foi para uma terra, né? E ele plantou, colheu 100 por um da semente, prosperou e ficou riquíssimo, tá? E aqui eu vou dar uma corrida básica pela Bíblia. Você pode ler essa parte de Gênesis, que você vai conhecer toda a história. Você vai conhecer a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, os 12 filhos de Jacó, né? Que são as 12 tribos de Israel, e um deles é José, né? Que todos nós sabemos que a história de José, todos nós conhecemos. Então, que você possa passar um olho pela Bíblia, né? Todo o livro de Gênesis. E você vai conhecer a história de Abraão. Porque toda a história de Deus, das 12 tribos, começa com Abraão, né? Deus pediu para ele poder sair da terra, do meio da parentela, e ir para uma terra onde ele ainda ia mostrar
Ele não avisou para onde que Abraão ia. Hoje em dia, quando a gente ora para Deus, a gente quer um endereço, quer que Deus fala para onde que a gente vai, qual a cidade, né, qual o país, qual a cidade, qual o bairro. A gente quer que Deus prepare a casa, a gente quer que Deus já esteja tudo mobiliado e a despensa cheia de comida, né? Só que Abraão não. Com Abraão, ele começou a servir a Deus e Deus falou, levanta a tua tenda, sai do meio da sua parentela e vai para onde eu ainda te mostrarei. Olha que confiança. Então a gente tem que ter essa confiança em Deus hoje também. Amém? E aí ele foi, aí Deus prometeu para ele um filho, Deus deu para ele o filho da promessa, que foi Isaac. Aí Isaac também cresceu, se casou, formou sua família. E também teve ali seus filhos, e Deus abençoou ele na terra aonde ele morou, né? Ele se casou, o Isaac se casou com Rebeca, né? E teve seus filhos, Deus o abençoou, ficou riquíssimo. Depois o filho de Isaac, que era Jacó, também se casou, só que Jacó casou com 2 mulheres e teve mais 2 concubinas, então teve 4 mulheres, né? 2 esposas e 2 concubinas, esse daí já é exagerado. Aí teve 12 filhos, né? 12 homens, na verdade 13, né? Porque ele teve 12 homens e teve uma mulher, né? Que é Diná, né? Então porque eles não contam, né? Eles não contam quando vai falar das 12 tribos, não conta Diná, porque Diná, no caso, ela teria que se casar com uma pessoa e ter a família dela, né? E assim, aí ele teve seus 12 filhos, seus filhos formaram as 12 tribos de Israel, que Deus prometeu para Abraão, que ele seria pai de nações, e ele foi pai de nações através dos filhos de Jacó, olha que tremendo. Aí Jacó teve os seus 10 filhos mais velhos, né, distribuídos com a Lia e com as suas 2 concubinas, e os 2 filhos, né, que os filhos mais novos da esposa que ele amava, que era Raquel, foi José e Benjamim, certo? Aí os irmãos mais velhos ficaram enciumados, porque Deus estava dando visões para José, venderam ele para o Egito, e lá aconteceu um monte de coisas com ele. Ele trabalhou na casa de Potifar, depois ele foi preso, depois ele conseguiu interpretar os sonhos do faraó, e aí ele foi levantado como governador do Egito, e ele conseguiu, com a bênção de Deus, com a direção de Deus, salvar todo o povo, toda a sua família e todo o povo daquela terra, porque ele teve a visão de Deus, né, sobre a fome que viria. Então ele foi plantando e foi colhendo, guardando tudo, e ele conseguiu salvar até sua família, né? E assim por diante. Ele teve seus filhos também, se casou, teve seus filhos e teve descendência de Deus, bênção de Deus na sua vida. Então é isso que nós temos que fazer, obedecer a Deus, fazer a vontade do Senhor, porque Deus tem promessa para nossa vida, Deus tem promessa para nossa família, que nós possamos ser fiéis como Abraão foi. Que Deus vai abençoar a sua vida, a sua família, seus sonhos, seus projetos. Deus abençoar a minha vida, a minha família, meus sonhos, os projetos, e que nós possamos cumprir os propósitos de Deus aqui nesta terra, que possamos estar atentos para ouvir a voz de Deus e obedecer e sermos fiéis, porque Deus fará milagres nas nossas vidas. Amém?